eventos, né? Apresentou de maneira muito clara para a gente os resultados que a gente tem com o que sai na mídia, como é que a gente filtra isso, né? Como é que a gente, como especialistas, somos todos agrônomos, né? Então, não é a nossa área de atuação, mas a gente sofre as consequências desses trabalhos que são realizados. Falou muito sobre a diversidade, né? Que é uma coisa que a gente vem observando ao longo do tempo, que afeta todos, né, dentro do sistema produtivo. Eu, como fitopatologista, né, a gente não tem como não pensar nas condições climáticas, condições ambientais, porque a gente trabalha com fitopatógenos, mas as condições climáticas são que vão favorecer ou não a ocorrência desses patógenos. E a nossa mesa redonda fala especificamente sobre um arranjo, né, que é a arborização e a integração lavoura-meio ambiente. O Dr. Marcelo mostrou uns exemplos, né, de integração de algumas fazendas, de alguns cafezais. E agora a gente vai colocar algumas questões para o pessoal da extensão e o próprio produtor, né, sobre esse arranjo. A gente sabe que o pessoal da extensão tem dificuldade de convencer, vamos dizer assim, o produtor a mudar o seu sistema, a sua estrutura dentro do seu sistema produtivo. Então aí eu pergunto para o Vanderlei, que é da CAT, né, o que ele tem visto sobre a arborização na cafeicultura, né, e que estratégia que vocês poderiam adotar ou que vocês adotam para utilizar a arborização como uma mitigação para mudanças climáticas. Bem, boa tarde a todos. Na verdade, nós estamos numa região que o trabalho é entre Marília e Bauru. É uma cafeicultura razoavelmente desenvolvida e bastante mecanizada. Eu, particularmente, vejo algum empecilho, uma vez que, anualmente, a gente depara com problema de mão de obra. E, na verdade, o que nós trabalhamos mais em termos de arborização na região é com relação a quebra-vento, né? Porque nós estamos por volta de 700 metros de altitude e nós temos algum problema de vento sul. Então, na formação da lavoura de café, o quebra-vento é essencial. Agora, em termos de sombreamento para diminuir a temperatura, nós não temos trabalhado. E também pensando em mecanização, né, que você teria algum problema quanto ao sombreamento. E a gente vê que no curto prazo de tempo, nós teremos lá 100% da lavoura mecanizada. Então eu vejo esse problema quanto ao sombreamento. Obrigada, Vanderlei. E Jefferson, você como produtor da região de Santo Antônio do Jardim. Isso. Então, perto de Pinhal. Região de Pinhal, né? Então, você como produtor, como é que você enxerga essa arborização dentro da cafeicultura? Quais os principais desafios para adotar, né? Se isso seria adotado, qual a sua visão em relação a esse arranjo? Lá na fazenda, que é uma fazenda pequena, né? Nós temos, a fazenda tem 120 hectares, mas de café somente 33, né? Na fazenda nós separamos 2 talhões para fazer um experimento com arborização. Isso começou a ser feito em 2008. As árvores hoje ainda estão em formação. Então, lá estão em torno de 8 metros de altura, né? Nós fizemos uma arborização com árvores nativas. Nos baseamos muito nos estudos de vocês da África de Mococa, do professor Galo, do produtor de Mococa, o senhor João Neto, que tem a lista das árvores amigas do café, que a gente, no começo, olhou com uma certa curiosidade, mas
ele é um observador muito nato e é uma pessoa que, não sei se tem algum título de faculdade, mas é um sábio. Então, tem árvores com que o café se desenvolve bem e outras que não. Por algum efeito, talvez de alelopatia, ou alguma agressividade sistema radicular, não sei, mas isso funciona realmente. Então, nós nos baseamos nesses estudos, nessa lista de árvores, para fazer o experimento. Tem algumas espécies que se desenvolveram muito bem com o café. Demos preferência para árvores pioneiras, para formar rapidamente o sombreamento. Então, essas árvores pioneiras têm a madeira mais frágil, né? Então, algumas não resistem bem a ficar isoladas no café, então a gente ainda está aprendendo. Tá? Realmente a mecanização é uma dificuldade, a gente está na área montanhosa, tem poucas áreas mecanizadas, e as poucas que tem ainda cede 25% praticamente para a área torná-las não mecanizadas. Mas eu acho que os benefícios serão maiores do que os malefícios. Então, essa área, inclusive, esse ano foi o primeiro ano que foi colhida mecanizada, que era um café em formação. Tá? E as linhas com árvore nós colhemos antes da colheitadeira, então manualmente. Não foi um incremento muito grande assim, no custo. Né? E em 2011 tivemos uma geada mediana, né? Mas que nesse talhão especificamente, a parte não sombreada causaram um grande estrago. E os pés de café que estavam próximos das árvores sofreram um mínimo prejuízo. Né? Os demais jogaram a produção para esse ano. Então, a fazenda lá também é certificada Reforest, está certificando UTZ, né? Então a gente também tem vários trabalhos aí, não tanto quanto o seu Virgolino, mas também nos esforçamos em fazer a medição da biodiversidade e pensar a nível macro, né, do clima e do meio ambiente. Então, se a gente for olhar somente a parte financeira, realmente não é um bom negócio. Mas analisando todos os demais benefícios, eu acredito que, se bobear, vou arborizar todo o restante do café. Jefferson, uma pergunta. Essa sua área que você tem o consórcio, né? Quantos anos está essa área que você falou? Está com 5 a 6 anos. Aí a pergunta é, vocês têm observado alguma mudança de comportamento da fitossanidade desse... Desculpa, gente, eu vou puxar um pouquinho para a área de fitossanidade. Você tem observado alguma mudança de comportamento nesse padrão fitossanitário? Qual é a cultivar que vocês estão... Uma é tupi e a outra é ubatã. Duas cultivares que foram comentadas aqui que tem poucas áreas plantadas, né? O ubatã, a gente escolheu ele já pensando na arborização, porque é uma variedade que já tem resistência à ferrugem e ela tem uma boa sensibilidade, tem problemas com a seca, né? Então, a arborização já traria esse benefício para o ubatã. Mas a nível de fitossanidade, como ainda não existe um sombreamento, não chegou ainda aos 30%, que é o que a gente tem como objetivo, né, que as árvores estão em formação, não observamos ainda diferenças de maior ataque de secócio para um menor, ou mesmo até broca também, ainda não percebemos diferença. Queria fazer uma pergunta para o Dr. Marcelo. Nesses estudos de arborização, se mede a temperatura, né? Tem medições de molhamento foliar nas áreas mais antigas no café, se esse molhamento dura mais tempo? Na verdade, fica mais úmido realmente, mas com menos orvalho, né? Quer dizer, orvalho não, mas a umidade relativa fica mais alta. E com isso aumenta ainda mais, né, o problema lá de ferrugem, né? E também de broca. Agora, tem que fazer uma arborização bem rala mesmo, né? Porque senão aí você fecha demais. No caso dele lá, talvez seja mais interessante fazer arborização de quebra-vento, em vez de fazer muito rápido, porque aí você tem mais espaço para mecanização, né? E também é um grande ganho, também, né? Principalmente na parte fria lá de Marília, né? Se você pega a frente fria ali, muito forte ali, não é?
ventos frios, que além disso dão também o dano mecânico, né, na planta, né, que depois entra mais os fumos e tudo mais, né, fuma muito mais do que na parte alta, né. Então é isso aí. Nós tínhamos até os sensores de molhamento, né, que dava o número de horas, coisa. Isso era muito interessante para fazer estações de aviso, inclusive, para fazer a pulverização, né, lá em várias áreas, né. Mas enfim, tem esse problema sério de mecanização, como ele falou, e de também pragas também. Fatalmente aumenta muito broca também, né? Isso é um problema sério também. Agora a gente vai abrir para as perguntas da plenária, para os nossos participantes. Emília? Bom, já tem uma pergunta aqui solicitada, mas depois é só levantar a mão que eu direciono o microfone para quem quiser também. Também só um depoimento para complementar um pouco das suas perguntas, Cátia. Voltando aqui em 1986 com o Zé Pérez Romero, que ao implementar o projeto 100 de colheita econômica máxima lá em Ouro Fino, colocou pinos que está mostrado nas fotos do Marcelo. E esse talhão está desde lá indo muito bem. Então, em relação à doença que você perguntou, pela quebra do vento e menos lesão de colo, tem nos poentes, onde se faz um cerrado, principalmente, menos bactéria, menos foma e tudo mais. E, sobretudo, muito menos escaldadura, que é outro fator aí do quebra-vento. O grande problema da mecanização, e eu me lembro disso muito fortemente, numa visita a Guatemala, fomos visitar uma área de café embaixo de Grevilha, 6x6 a Grevilha. Chegamos lá, pleno sol, estava toda podada a Grevilha. E os guatemaltecos falaram, não, nós estamos adubando com sol. Então não tem nenhum experimento brasileiro que tenha o manejo da árvore. Então peca pelo excesso de sombra e o problema da redutase do nitrato, né? Então temos que ser inteligente bastante para sacrificar, entre aspas, 10% de uma área mecanizada leste-oeste, para compor com elementos de quebra-vento. Esse é o grande entrave a sistemas agroflorestais no café, que o Cerrado não quer, nem a Mogiana quer, porque a gente vai perder área. Na verdade, ele está ganhando custos, né? E se a gente pensar por essa ótica, é melhor. Ainda assim, tem reciclagem de nutrientes e tudo mais. A Raquel vai estar falando aí de desbalanceamento de nitrogênio, e o Adriano mostrou muito como ele pode recuperar adubo em diferentes explorações radiculares. O Zé Carlos aqui pode testemunhar que falou do abacate, que pega nitrogênio, pega potássias bases, que eles lixiviam bastante, em outras camadas do solo. Mas isso tudo é muito pouco visto pelo agricultor, né? As zonas radiculares. E aliás, o Romero fez um livro fantástico, editou do The Hidden Part, né? A parte escondida, que são as raízes. Então isso tudo é difícil de ser traduzido. E essa é a razão que a mecanização tecnicamente impede isso. A UTS agora está entrando em cacau e a gente foi visitar alguns sistemas de cacau que a gente quer promover, tanto para pequeno como para grande produtor. E me chamou a atenção um consórcio de seringueira com cacau, 5 ruas de cacau despaçadas de 3 metros, com 2 de seringueira lá em Tuberá, na Bahia. Com rentabilidade de R$6.000 por hectare. Rentabilidade. E a seringueira desfolhando bem quando o cacau precisa. O próprio modelo da Cabruca entra sol, é adubação de sol. Então me parece que, brincando aqui, a gente precisa voltar um pouco para os 2 primeiros anos da escola para entender a equação básica da fotossíntese, que tem que ter sol, né? E fica aqui uma convocação para a gente pesquisar mais seriamente isso, porque existe uma vontade de enriquecer biodiversidade, mata, porque as ONGs pedem, o mundo pede, esquecendo que a gente tem que produzir lá dentro. E como consorciar tudo isso de uma maneira mais inteligente. Esse é o meu apelo aqui. Alguém tem alguma pergunta para ser direcionada? Bom, eu aproveitando então aqui de próprio interesse, eu gostaria de aproveitar tanto os extensionistas aqui como o próprio produtor, porque uma coisa que a gente vê, né, pesquisando, é realmente todas essas
grandes ferramentas que existem no ramo da pesquisa, mas que dificilmente, ou poucos produtores que se adaptam a elas, né, que abraçam, digamos assim, essas inovações. Então, gostaria que tantos extensionistas que estão a campo, tentando levar isso para o produtor, quais são os principais gargalos, né, que vocês veem, as principais dificuldades, e para os produtores, qual foi o momento que você viu que isso seria importante? E quais os motivos que te levaram a isso? Se puder, depois para os que estão na mesa e depois eu direciono também para os que estão aqui. Bom, a parte da extensão rural, no meu caso, estou no estado de São Paulo, é algo, acredito eu, bem mais deficiente do que para o pessoal no Espírito Santo, até mesmo para meus colegas de Minas. Então, São Paulo é um estado que não existe extensão rural a nível governamental, a nível público, né? Quase que zero. Sobrevive ainda graças a alguns técnicos ideológicos, mas não por incentivo governamental. Então, as ações que a gente faz na fazenda e já fez aí até hoje, por consequência de alguma extensão, foi através desses extensionistas ideológicos, através de algumas ações do SEBRAE, que até uns 3 anos atrás existia algum enfoque na área rural, hoje já diminuiu bastante também, e também as ações da cooperativa, no caso nosso na região de Pinhal, a Copinhal dá bastante incentivo para a gente para isso. Tá? E da minha parte, eu não sou agrônomo, eu sou cafeicultor somente há 10 anos, né? Minha área é uma outra era bem diferente, né? Eu precisava aprender muito, eu não tive faculdade para isso. Então, eu precisei ir atrás das entidades que tinham conhecimento. Então, por estar muito próximo do IAC, eu usei e abusei do IAC por um bom tempo, participando dos cursos de atualização e tudo mais. Então, a gente precisa disso, né? Eu não sei se a gente pode contar com o governo, enquanto o governo não foca nessas prioridades para nos dar esse suporte, a gente tem que depender das cooperativas, né? No caso da linha de certificação, a Copinhal se certificou e está incentivando os cooperados a se certificarem também. E isso também é interessante para a cooperativa, ela atraiu vários novos cooperados graças a isso, cooperados de regiões bem mais distantes. Tem exportadores de café que também estão montando grupos aí de certificação e dando, atrás da certificação, todo o subsídio técnico, né, de informações e demais pesquisas, né, que estão por trás disso. Bem, eu como extensionista e funcionário público que sou, eu discordo um pouco, evidentemente que eu não conheço a sua realidade. Portanto, na minha região, por exemplo, a gente está bem integrado com o produtor, principalmente aquele que está associado. Uma vez que os órgãos públicos, hoje a CAT, por exemplo, trabalha muito em produtor em associação. Por exemplo, no meu município são 850 propriedades, das quais 530 são cafeicultores. Então, um técnico na Casa de Agricultura, com uma gama de atendimento, de convênios que a Secretaria tem, é impossível atender a todos. Então, o que a gente tenta trabalhar é em associação. Então, o nosso trabalho lá é mais com produtores que estão em associação e para facilitar o trabalho do técnico e do próprio agricultor. Agora, o que eu vejo da cafeicultura, por exemplo, analisando o meu município como um todo, que o gargalo está na mão de obra. Eu penso que o produtor, e vejo que o cafeicultor da minha região, que não tecnificar, que não usar tecnologia, que ir atrás de mecanização, ele está fora do mercado. Café R$260, a gente sabe que um custo de colheita pode chegar a R$100 um saco colhido de café, que isso significa quase 50% do custo. Então, ele jamais sobreviverá com os atuais preços, né, e mão de obra. Então, na minha opinião, eu vejo que o gargalo realmente é a mecanização. Ok? Algum outro produtor, extensionista? Pode comentar. De Piraju. Eu só queria dizer, eu sou extensionista também, sou da CAT, e a nossa região,
região da Regional Agrícola de Ourinhos e Avaré, né? Acredito que seja, acho que a mais meridional cafeicultura comercial de São Paulo, né? E lá está sujeito às entradas de frente fria e tal. E é uma cafeicultura que ela vai de 500 até 900 metros de altitude. Região muito úmida, né? Região de inverno muito úmido. E o pessoal, hoje, ninguém mais planta nenhuma lavoura de café ou faz reforma sem usar quebra-vento. Lá não se usa a arborização, né? Experiências com arborização lá da década de 70, né? O pessoal acho que exagerou um pouquinho, né? E não trouxe o resultado esperado. Então, hoje, o que se utiliza lá é quebra-vento, principalmente banana, né? Banana prata, e o que se está usando muito hoje é eucalipto. Né? Planta o eucalipto, né? Planta o café, e com 3 ou 4 anos, já formado o café, se corta o eucalipto. Né? E às vezes se deixa a brota sair, ou então elimina a brota. Né? Mas, e as áreas que já não são, é a questão que o Vanderlei está dizendo, a questão de mão de obra é a questão hoje fundamental. Tá? Então, 80% dos produtores da nossa região são pequenos, mas eles respondem em torno de 15% a 20% da produção. E os 20% são grandes, que respondem por 80% dessa produção. Né? E esse pessoal adquire o maquinário, né? Então, a questão de arborização naquelas áreas também fica complicada. Né? E o pessoal adota hoje, de maneira geral, o uso de quebra-vento. Né? Isso é um relato sobre a região. Né? Shigeru Kondo, eu sou extensionista da CAT. Eu também discordo com o que ele disse. A CAT ela tem uma prestação de serviço, hoje nas linhas de crédito, que ocupa a maior parte dos nossos técnicos das casas da agricultura. Né? As declarações que os agricultores necessitam, mas mesmo assim, não estou querendo justificar isso. Os técnicos da Casa da Agricultura, quando os produtores procuram, eles são atendidos. Né? Na questão de transferências de tecnologia, são organizados eventos com a participação. Não sei qual a realidade na tua região, mas na nossa, mensalmente, a gente tem os dias de campo, onde a gente, em parceria com as cooperativas e as empresas distribuidoras de insumos, nós fazemos essa transferência de tecnologia, levamos informações para o agricultor. Quanto a ações de proteção ao solo, de quebra-ventos, na minha região, lá, a maioria das lavouras está acima de 900 metros, na Grande Moreira, né? Quebra-vento lá, os produtores utilizam, nem todos, né? Mas os que têm mais problema, utiliza quebra-vento, cultura anual. Né? Milho, né? Em linhas puladas, no ano de plantio, e manejo de mato. Manejo de mato para que área? Raramente guandu, como quebra-vento. O vento é problema lá, né? A gente tem conversado com os produtores em relação à utilização de quebra-ventos. Mas a adoção dessas técnicas é mais difícil. A realidade lá na minha região está mudando um pouco, né? Aqueles agricultores mais antigos, né? mais idosos, a grande maioria já está saindo da atividade. Quem está ficando são os filhos e agora estão entrando os netos. Então, a influência das distribuidoras de insumos é muito maior do que a nossa, né?
Uma porque nossos eventos de transferência de tecnologia, ela é mais diverso, né? Não foca só numa ação. Enquanto que as multinacionais, elas bate muito em cima de um problema, né? Hoje, o Bicho Mineiro nem chegou no café ainda, eles estão lá com um programa de controle de bicho mineiro, controle preventivo. Nem sabe se a praga vem. E outra coisa, os nossos eventos, o encerramento é um pão de queijo, um guaranazinho e só, né? E as multinacionais vai com porco no rolete, churrasco e churrascaria. Então o público é diferente. Mas os agricultores que nos procuram, nenhum fica sem resposta. Porque a nossa instituição, com todos os problemas que ela tem, nós temos 645 casas da agricultura. E tem mais de 1.000 técnicos, né? Agora, o que falta mesmo é os agricultores se organizarem. Assim como o Sem Terra se organiza, porque a nossa extensão, porque fazer uma extensão para um único produtor é muito mais difícil que para um grupo. Inclusive tem tem recursos do Banco Mundial para essas ações, né? O que falta é os agricultores se organizarem para utilizarem desse recurso. O que falta é isso. Porque nós estamos correndo atrás, na minha região, nós corremos atrás de associações para se organizarem para utilizar desse recurso. Só quem nos procura organizados e associações para obter esse recurso são os sem terra. Fica difícil isso, né? Mas a gente continua batendo aí. Quem sabe a gente entra num acordo e a gente consegue trabalhar junto. O extensionista não foge da briga. Pedindo o Dr. Fasoli encontrar. Dr. Marcelo, parabéns pela palestra. Super condensada e super objetiva. E você me fez lembrar do senhor, seu pai, daquelas aulinhas que ele nos dava. E falando de arborização ou quebra-vento, a fórmula que ele usava: a distância entre um quebra-vento e o outro é igual a altura da árvore protetora menos a altura da árvore a ser protegida, o cafeeiro, entre parênteses, vezes um fator 8 a 10. 8 era o que ele usava, 10 é o que era o professor Martin usava. Um dos dois, escolha. Isso para botar a árvore dentro da lavoura, que seguramente vai atrapalhar parte da mecanização. Nas beiras dos carregadores, bananeira, isso aí é quebra-vento temporário. Tem que botar uma árvore grande para fazer o vento bater por cima, quebrar o vento. E a planta que está sendo escolhida mais recentemente são os eucaliptos clonais. Nada de eucalipto cheiroso lá, o citriodoro. Mas o clonal está indo muitíssimo bem. E uma recomendação que eu lembro bem que o Dr. Ângelo falava é o seguinte: vento não se segura, se desvia, meu amigo. Ele dizia isso. Então, por baixo, entre a planta que você escolheu e o topo do cafeeiro, uma distância mínima de 1,5 metro, mais ou menos, é o que ele pregoava. O vento tem que bater por cima e cair lá longe, e tem que escoar por baixo. E até eu estava falando com o Muniz agora há pouco, nas beiras de APP e beira de reserva legal, introduzir plantas que bicho come. O abacateiro do Zé Carlos é um. Abacateiro, de preferência, nada de abacateiro enxertado, é franco. Dá uma árvore grande, bonita, e o fruto, quem vai comer é um passarinho, não interessa. Não é fruto comercial. Fruto de maritaca. Os bicharada, em vez de ficar enchendo o saco no meio do café ou na beira das casas, vai comer lá na APP. Tem frutinho de macaúva, de outra palmácia qualquer. Então era isso, lembrar a formulinha do Dr. Ângelo
e agradecer você, Marcelo, por essa brilhante palestra. D é igual. Abre parênteses. H mais, menos H menos, fecha parênteses, vezes 8 a 10. Não. 8 você está seguindo o pai dele, o 10 você está seguindo o professor Marcos. Você bota no meio e segue a sua. Obrigada. Agora uma pergunta para o pessoal da mesa, antes de passar para o Dr. Fasuoli. Quanto à árvore de NIM, um participante gostaria de saber quais os possíveis benefícios em uma consorciação com café. Vocês teriam essas informações, Dr. Marcelo? Árvore de NIM. 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 Bem, eu já vi algum quebra-vento com NIM, mas, primeiramente, ela demora muito a atingir a não ser que seja programado plantar em 2, 3 anos antes do plantio do café. Ela não é uma árvore que cresce como o eucalipto clonado, com um ano está aí com 4, 5 metros. Então, eu até conheço propriedade em Gárcia que tem o quebra-vento de NIM, uma árvore muito bonita, por incrível que pareça também é muito perseguida por formiga, e pode-se aproveitar o fruto, a folha, para fazer algum inseticidas naturais, tá? Mas é possível sim. Quanto àquela fórmula, a última fórmula dele era 10 vezes a altura, independente do tamanho do café, porque ele também cresce, né? Então ele pode ser 10 vezes H ou até 15, depende o tipo de árvore, né? Tá? Bom, minha vez, quero fazer algum comentário aí sobre essa parte aí, não necessariamente a parte de extensão dos agrônomos. Nós aqui no Centro de Café, eu estou aposentado há 3 anos, mas continuamos lá. Quando eu estava lá, nós fazíamos a cada ano um curso de extensão que ele referiu, o colega lá, o agricultor, referiu a esse curso. Nós pegávamos problemas básicos, atuais, como esse agora, e fazíamos 1 dia ou 2 dias com os especialistas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, e foi muito sucesso. E nosso ano passado não foi feito, mas eu não sei agora a administração nova lá se vai continuar, que é fundamental. E a gente faz também muitos dias de campo, eu queria falar isso, para os colegas agrônomos e alguns produtores. Nós tivemos recentemente lá na Fazenda do Rui, né? Aquelas estações. Nós fazemos todo ano lá no Zé Renato, colega nosso, lá na fazenda dele. Fizemos em Piraju, recentemente, o Matozinho está aí, ele estava viajando para o exterior, passeando, não, Matozinho? Não, campo lá, demonstrativo, né? Não, isso que eu vou falar ainda. E nós temos os nossos experimentos, nós contamos muito com os produtores. Infelizmente, a falta de recursos impede que a gente faça mais, mas nós fazemos o básico dele. E no Centro de Café, temos o colega Roberto Mazello, na área de fitotecnia, que é consultor lá, e ele sempre está lá à disposição de qualquer produtor, e sempre esteve. Agora, esse alcance que houve a crítica aqui, porque acho que ele quis falar, não é que não faz, é que está faltando uma política do governo. Mas assim, tipo Espírito Santo, tipo Minas Gerais, agora os colegas são verdadeiros heróis, abnegados. A gente vai lá em Garça, o Vanderlei, aquela região todinha, a região de Piraju, a região de Franca, mesmo aqui em São João da Boa Vista, tem uns colegas aí, eu participei do curso do Sebrae. Só que eu acho que a gente está fazendo, mas está fazendo pouco, e poderia fazer mais, mas é muito difícil. Então, a parte do IAC, a gente está tentando fazer. Nós temos também um curso para estudantes. Todo ano tem estudantes de cada faculdade, aluno que está no 4º ano, 3º ano, e nós damos um curso que eles saem de lá maravilhados, porque eles, na faculdade, sem crítica nenhuma, faculdade nenhuma, eles não recebem ensinamento de café
como recebe num mês lá no IAC. Muitos colegas estão aqui, já participaram, consultores, amigos nossos do GTEC, e dão as aulas e participam, a gente conseguir. Então, eu acho que em São Paulo nós fazemos bastante coisa. Só que eu acho que está faltando, na minha opinião, uma política da Secretaria da Agricultura, não ao nível dos colegas, que já acho que está fazendo, como o Espírito Santo faz. É uma política que teria que vir lá de cima, entendeu? Eu não sei se é induzida pela gente ou não. Eu tenho falado com o pessoal, o coordenador da CAT. Isso eu acho que está faltando. São Paulo dormir um pouco no ponto aí, nesse aspecto aí. Nós fomos recentemente num congresso aí de melhoramento, e eu fiquei envergonhado lá, porque todo mundo apresentou as coisas, e São Paulo não apresentou nada na área não de melhoramento para vender, porque tinha que fazer congresso, reuniões, tinha uma comissão para fazer. Então, eu acho que nós aqui, a meia culpa para mim também, mas a minha área especialmente é variedade, eu tenho falado, tudo que eu falo para vocês, eu tenho dado palestra por aí, tudo que pergunto eu falo e oriento, porque essas variedades novas, a gente orienta para não plantar em grande escala, porque a gente tem medo. Hoje, é muito caro manter 1 hectare de café. Então, você quer mudar? Muda devagar, experimente, vê seu portfólio, vê qual o objetivo da sua fazenda. A fazenda hoje tem que ser uma empresa, senão ela quebra mesmo. Por isso que eles estão preocupados de arborização, porque realmente reduz a produção, nós sabemos isso. Nós tínhamos o primeiro ensaio de sol e sombra, aliás, em vários locais, não só em Campinas, foi feito e dá uma redução de mais de 50%, só que a sombra era com ingá e muito exagerada. Agora, na Alta Paulista, por exemplo, da Alta Paulista, não tem ninguém aqui da Alta Paulista, né? Lá, eu falei já para os colegas das cooperativas, é uma vergonha não ter arborização lá. Propriedades pequenas com nematóide, tinha que amenizar, o clima lá é 22, 23 graus, está no limite de plantio, está sumindo a cafeicultura da Alta Paulista. Hoje eu nem sei como é que está lá. Agora, nós temos hoje, qual a cafeicultura de São Paulo? Bogiana, alta, média e baixa, e essa região de montanha. O núcleo de Marília e Garça, o outro núcleo seria a Alta Paulista, mas não a Alta Paulista lá embaixo, certo? E a região de Piraju, do Matozinho. São 4 regiões, e nós estamos com 200 mil hectares, se não me engano, com 5 milhões de sacas, em média, 5 milhões. A média de São Paulo é 28. Há 10 anos atrás era 15, 14, 13. E graças a quem? Não foi só ao agronômico, as variedades novas, porque as variedades são as mesmas. Foram tecnologias que o cafeicultor usou e está usando intensivamente, como maior densidade em número de plantas, adubação, etc. Então, o IAC também tem feito alguma coisa, mas ele não faz para o produtor. Ele faz para os técnicos, e os técnicos repassam essas informações para os produtores, apesar que nunca coibiu nenhum produtor de participar em nenhum dia de campo. É que nós divulgamos pouco, porque não tem recurso. Eu vou fazer lá numa fazenda, nós não temos recurso para fazer o que ele brincou aí, né? Que as firmas têm condições. Mas associando com as firmas, é possível fazer. Associa com as firmas. Faz igual o Procafé está fazendo, todo ano tem. Eu acho que nós devíamos fazer mais isso, tentar associar com as firmas, não é nada mal, todo mundo merece seu espaço. E depois a pessoa escolhe o que ela quer, qual o produto, qual as coisas que quer. Então eu queria deixar claro aqui, como foi debatida essa parte, foi feita uma crítica ao produtor, e os outros colegas claramente colocaram, eu conheço todo esse pessoal aí, são verdadeiros heróis, na minha opinião, pessoal da extensão. Na verdade, a gente está falando exatamente a mesma coisa, né? O que o colega colocou, o Chigueiro, o Fazoli também, e eu comentei, a gente sobrevive graças à ideologia de muitos técnicos, tá? Que concordam, são verdadeiros heróis. Quando a gente fala que a nível de extensão rural, eu me referia a nível de massa, a nível de grande escala, né? E, infelizmente, com heroísmo, a gente não vai conseguir chegar lá.
Tá? A gente precisa de política pública, tá? Porque vocês tem que atender 500 produtores, um técnico, se não tiver que atender mais, não tem como. Tá? Eu sou presidente já há muitos anos já da Associação de Produtores lá de Santo Antônio do Jardim, tá? E o produtor tem a maior parte dessa culpa também, junto com o pouco investimento público, porque o produtor não se associa no estado de São Paulo. Tá? Você faz uma reunião lá no Rio Grande do Sul, tá? Você tem que fechar as portas, você não vai caber todo mundo. Tá? Lá em Jardim, em Pinhal também que eu posso falar, fora dessa região eu não posso falar nada. Tá? Você tem que colocar luz no jornal, faixa na cidade, divulgar na rádio para juntar 10 pessoas numa sala. Tá? A gente não tem essa cultura de se unir aqui na nossa região. Então, já tem pouco incentivo do governo, tá? O produtor não tem interesse em se associar, como é que um técnico vai visitar propriedade por propriedade? Não tem como. Tem que se juntar, fazer trabalho, como você falou, por associação, por cooperativa. Tá? Então, é a mesma linha de raciocínio, a gente só colocou as coisas de formas diferentes. Aí eu só dou os parabéns para vocês, por vocês estarem aqui, e agradeço que o pouco que eu sei é graças a vocês. Mas eu fui correr atrás, e muitos produtores não têm essa iniciativa ou interesse também. Só mais um segundo, vou ser breve. Só para, primeiramente, convidá-los. Vai ter um evento de café em Garça, agora no dia 17 de setembro. Todo ano a gente faz um grande evento. O ano passado o Fazioli esteve presente. E a gente está convidando aqui. É um grande evento. E como realmente quem vai patrocinar são 4 empresas. Vai dar um big do almoço para todo mundo lá. Chamamos as 4 principais empresas do mercado. Outra coisa interessante, eu acho que está sempre procurando o técnico da Casa de Agricultura, que eu tenho 30 anos que trabalho na Casa de Agricultura e não tenho rabo preso com nenhuma empresa. Então, a gente da Casa de Agricultura pode estar dando o que é de melhor para o agricultor. A gente, graças a Deus, a gente é respeitado do município, porque trabalha preto no branco. Então, a gente chama todo ano as 4 empresas, ela patrocina, se é 10 mil, o que for, ela paga todas as despesas, as 4, e convive, sim, espetacularmente. É um grande evento. Se alguém tiver a oportunidade de ir, é do dia 17 agora de setembro, é na ABB, todo mundo conhece a cidade nossa pequenininha, tem 40 mil habitantes. Perguntam de ABB de Garça, né? Depois eu posso deixar aqui o e-mail, o site, o telefone, para a gente, estão convidados para ir. Mais um segundinho, por exemplo, talvez por que o Estado não se interessa tanto pelo café? Eu imagino o seguinte, por exemplo, o que é o café na pauta do Espírito Santo e o que é o café na pauta do governo do Estado? Então, infelizmente, os governos trabalham com números. Então, eu imagino que para o Espírito Santo, sem querer menosprezar, deve ser significativo a sobrevivência do café. E para o Estado de São Paulo, talvez não. Mas, mesmo assim, está aqui 2 amigos meus, porque a gente tem um grupo de café da secretaria. Nós escrevemos já um projeto com a ajuda do Fazioli, do Tomazello, que a gente trabalha em cima de café. Nós estamos com um projeto na mesa do coordenador, então 60 dias, evidente, ele esperando alguma oportunidade para apresentar para o secretário, porque dentro dos projetos da microbacia ou da Casa de Agricultura, nós não temos projeto de café. Eu em Garça com 12 mil hectares de café, trabalho 95% do tempo meu café, sou especialista, sou mestrado em café, e não ter um projeto de café é terrível, né? Então nós estamos na ansiedade, aguardando, e talvez se o produtor tivesse mais associado, fizesse a pressão, sairia com muita facilidade. Acabando aqui, terminar minha fala, a gente tem 500 propriedades lá, temos 3 associações, tem um trabalho de microbacia que é um espetacular, que o governo banca 70% do evento. Nós acabamos de comprar agora um caminhão com a máquina de benefício, e para juntar 30 produtores, eu tive que suar a camisa, numa gama de 500, 30, e dos 30, só 21 concordam, uma vez que o governo está pagando 70% do bem novo. Se alguém pagasse 70% para mim, ia andar só de Hilux, ok? E ando de Uninho. Então é isso aí, só para dar uma complementada. Pergunta, né, Emília? Alguém mais tem alguma pergunta para fazer? Bom, então eu vou tomar a liberdade de fazer uma para o Dr. Marcelo. Bom, dado que foi exposto aqui, tanto por vocês quanto pelo pessoal do público aqui do workshop, queria saber qual a sua opinião sobre
o que o produtor pode fazer para ter um equilíbrio e uma razão positiva econômica para investir mais em manejo ecológico, dado em vista desse choque com o crescimento da mecanização? Bom, a pergunta é muito boa, porque realmente é preocupante, a gente linkando isso com a parte de mudança de clima, né, também, é muito importante que ele tenha agora um nível tecnológico maior, né, respeitando o meio também ambiente. Uma delas é como a gente falou aqui, são as técnicas de mitigação, né, agronômicas, usando arborização, tudo bem. Quebra-vento é fundamental, que é um tipo de arborização, que tem menos prejuízo para a mecanização, no caso. O problema é o agronegócio, que tem das áreas mais planas e das áreas mais de montanha. É muito difícil você fazer isso nas áreas planas, que tem plena mecanização. Talvez, como disse o próprio Eduardo, né, sacrifica uma linha e faça com quebra-ventos e tudo bem. Mas isso é imperioso que a gente faça uma tecnologia agora mais respeitando o meio ambiente mesmo, não é? Com tecnologia de manejo do mato, isso muita gente já faz, plantios mais adensados, no caso também, né? Agora, é muito difícil quando você fala isso, que tirar um pé. Eu vou dar um só exemplo. Por exemplo, a Fazenda Ipanema. Quando a gente pede para pôr um posto meteorológico numa área melhor, que seja mais representativa da área deles, que teria que tirar alguns pés de café. Aí é muito difícil, porque ele fala, quanto que eu perco quando eu tiro o pé de café? Então, você veja, para ganhar uma informação técnica de um posto meteorológico bem localizado, teria que sacrificar plantas. Isso é muito difícil. Então, mesmo o grande, o pequeno, né, ele não quer ter perda lá de dinheiro. Mas realmente é preocupante e temos que investir em tecnologia. Tá? Deixa eu só falar uma coisinha também sobre a CAT e nós também, que a gente está no mesmo barco, né? A CAT e o IAC sempre trabalharam em conjunto, a gente sempre foi assim. Mas dos últimos 20 anos para cá, a gente teve uma queda muito grande de gente na pesquisa também, por várias razões. Salários não muito bons, fuga de gente nova, né? Eu vou agora aposentar em 2014 e o setor de climatologia nosso, que sempre teve muita gente, está aqui o Remo, que foi o meu chefe também, nós éramos em 7 ou 8 sempre. Hoje nós vamos ficar em 2 ou 3 só. Tá? Isso sem falar o setor de café, de citros, de grãos e vários outros, né? É preocupante. São Paulo talvez não tenha muita importância em café, talvez. Só que o agronegócio grande está em café. E café é uma cultura muito importante, assim como citros também. Se a cana hoje é muito mais importante por razões técnicas e políticas aí, mas chega um dia que a monocultura vai ser muito difícil, né? Então, o café nas áreas tradicionais é fundamental, que tenha, como ele falou, na área de Franca, na área de Savaré, né? Alta Paulista até também, enfim, Marília, são regiões tradicionais em café, cada uma com o seu agroeconegócio, o econegócio, né? Tá? Sempre respeitando o meio ambiente, mas dando suporte à pesquisa e principalmente à extensão, que é fundamental. Tá? Agradeço a todos os participantes da mesa. Vocês viram que a gente começou a falar de um arranjo pontual, que é a arborização, e chegamos a vários pontos de vista e discussão sobre extensão, problemas da extensão, pesquisa, falta de pessoas para dar continuidade às pesquisas, aos resultados, né? Então isso é interessante e muito bom, né? Que a gente começa de um pontinho e vai chegando a um maior e a gente tem visto ações pontuais, né, do pessoal da extensão, de
de produtores que correm atrás, né? E isso é que vai fazendo a diferença, como a gente viu o exemplo anteriormente do produtor que falou que não está tendo lucro, né? Mas que foi uma opção dele diversificar a área com plantio de árvores, tudo. Então, isso é a tendência daqui para frente, a mudança, né, que a gente vai ter ao longo dos anos, e a gente vai se adequar, se adaptar a essas condições, o produtor também, né? A diversificação, né, monocultura, até quando vai, né, ser... E as coisas vão mudando ao longo do tempo. Então, eu agradeço a todos pela participação, agradeço também a plateia pelas perguntas. E a gente tem o livro que o Dr. Marcelo trouxe, que vai, quem tiver interesse, né, vai sortear, não sei, sem custos aqui. Um eu já pedi para ele, é meu. E eu não sei como que vai fazer. Quem tem interesse no livro, quem... Quantos tem? Tem quantos livros aí? 9. Tem 9 livros. Quantas pessoas tem? Quantos levantaram a mão primeiro aqui que eu vi? Mais perto do você. Eu fui o primeiro. Faz sorteio. Não, a sugestão é que o Pedro compre do Marcelo. Não, a gente não vende. Ele não vende. Participante do evento. O meu vai ficar numa biblioteca. Marcelo vai distribuir aí para ver se ele equitativamente. Depois o Dr. Marcelo manda também para quem quiser e não recebeu agora. Sem custo.